Glória a Deus. Amém, amém. Já estamos ao vivo aqui no Instagram. Glória a Jesus. O Instagram já está convidando, né? Alguns irmãos, bênção de Deus. Amém, amém. Já temos a Eliabe. Certamente a irmã Noemi está junto também. Gustavo, com a Stephanie, né? O Eric. Muito bom. Vamos aguardar só um instante para alguns irmãos estarem acessando e logo vamos dar início. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maria Luísa, que bênção, Ediene, Mateus, a Duda, Renatinha, a Larissa, a Beca também. Bênção de Deus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, Renatinha. Amém, irmãos. Nós podemos dar início. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas em sua vida, em sua casa, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar para que você não venha apenas a assistir essa live, mas que você possa participar dessa live, né? Deixar tudo aquilo que é externo, né? Que está ao seu redor e voltar para esse momento, para a palavra de Deus, para a oração, porque certamente o Espírito Santo do Senhor, ele vai acrescentar muito à sua vida, à sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos se você desejar. Mas, por favor, não deixe, né, de abrir o seu coração para o Senhor. Né? E antes também, né, se você desejar, né, mande esse aviãozinho para os seus contatos, para que possa estar junto com você nessa live. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos diante de Ti. E nós estamos em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus nós suplicamos ao Senhor que venha de encontro a cada vida nesse momento, a cada lar nesse momento. E Senhor, arranca tudo aquilo que não provém de Ti e nos leva o Senhor a desfrutarmos da mais íntima comunhão com Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, Senhor, visita cada vida, visita cada lar. E traga, Senhor, sobre cada vida, cada lar, da Tua bênção, da Tua paz, da alegria do Teu Espírito Santo. E se há enfermos, cura fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque nós sabemos que o momento agora é de restauração. Então, que esse momento tão especial, proporcionado pelo Senhor, que nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem determinado, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Opera, ó Pai, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. E o convite é para que você e sua família entrem na arca. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36.
Logo após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos participar daquilo que o Senhor tem para nós. Repetindo, Mateus 24, a partir do 36, a palavra do Senhor nos fala assim. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deixa o Espírito Santo ministrar essa boa palavra no seu coração. Mas eu quero que você, pai, que você, mãe, atente para a maneira que você está vivendo. Porque é a maneira que você está vivendo que vai repercutir direto na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão dentro da sua casa. Às vezes você pode falar, às vezes você pode aparentar, mas entenda, é a sua maneira de viver, a sua vida, que vai repercutir na vida dos seus filhos, na vida da sua casa. Amém? Glória a Deus. E em Mateus 24, 36, que nós lemos, eu vou reler, fala, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E hoje também ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Alguns às vezes determinam uma data, determinam um dia, mas ninguém sabe. Somente o Deus Pai. E quando Jesus, homem, estava sobre a face da terra, ele não sabia. Mas eu creio que certamente hoje, como ele está com o Pai, como ele é o Deus Filho, ele tem conhecimento. Quando ele virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Mas a palavra de Deus, ela tem deixado sinais. E entre esses sinais, o próprio Senhor Jesus, ele falou que seriam como o dia que antecedeu o dilúvio. A maneira que a humanidade vivia naquela época é a maneira que a humanidade está vivendo hoje. Então eu vou reler rapidamente do 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, do 37 ao 39, fala da volta de Jesus, que se daria exatamente como os dias que antecederam o dilúvio, os dias de Noé. Observem comigo, o homem ele foi feito para ser eterno. O primeiro homem, Adão, foi feito para ser eterno. Deus apresentava a Adão na viração do dia. Deus passeava ali no jardim do Éden, Deus tinha prazer de falar com Adão. Mas o homem pecou, foi expulso do jardim no Éden. E depois mesmo o homem expulso, aqueles que vieram depois viveram em torno de 500 anos, 600 anos, 700 anos, 800 anos. Por exemplo, Noé, ele viveu 950 anos. Matusalém, que viveu mais, viveu 969 anos. Mas você vai lá para Gênesis 6, a palavra fala que a maldade do homem, a maldade ela não crescia, mas a maldade ela multiplicava. Os pensamentos do homem eram pensamentos pecaminosos, eram pensamentos maus e eram pensamentos contínuos. O homem não se arrependia.
A atração pelo sexo oposto era uma atração desordenada. Atração também para aqueles que eram do mesmo sexo. A família já não tinha mais importância nessa época de Noé, lá em Gênesis 6, e a terra ela se corrompeu, porque o homem estava corrompido. E exatamente nos dias atuais também, a terra ela está se corrompendo porque o homem se corrompe. A palavra fala hoje, para hoje, que a natureza está gemendo. Você vê catástrofes, você vê algumas reações que às vezes você não tem um entendimento, algumas coisas que ocorrem com as águas, algumas coisas que se ocorrem nos céus, algumas coisas que se ocorrem na terra, é exatamente porque o homem é mau, porque o homem está corrompido. E por isso lá em Gênesis, pode abrir lá comigo, Gênesis capítulo 6, especificamente no versículo 3, fala assim: então disse o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A corrupção do homem levou a isso. O homem vivia desapercebido com as coisas de Deus. Mas o mais incrível, o mais maravilhoso, que os planos de Deus não podem e não serão frustrados. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Porque lá em Gênesis 6 fala que a humanidade nessa situação, nesse quadro, Deus, ele olha dos céus e Deus vê um homem. Repete comigo. Deus olha dos céus e Deus vê um homem. Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. O plano de Deus, que não poderia ser frustrado, continuou na vida de um homem. Continuou na vida de Noé. E a palavra fala, deixa claro, e eu repito, a situação pecaminosa da humanidade na época de Noé. Mas Deus olha para Noé e Deus dá uma missão a Noé. E a missão para Noé foi: construa a arca. De quem era o projeto? O projeto era de Deus. E de quem seria o material? Quem providenciaria o material? Quem providenciaria os recursos para Noé? Deus. Mas o serviço era de quem? O serviço deveria ser de Noé. Perdão. Noé representa quem hoje? O Israel espiritual de Deus. A igreja de Deus. Ela é única. Entenda isso. A igreja de Deus é única. E qual era a situação da humanidade naquela época? É a situação da humanidade hoje. A humanidade vive em pecado. Qual é a missão da igreja hoje? A missão da igreja é ser a arca. A arca foi usada para a salvação da família de Noé. A arca é usada hoje para a salvação do homem que se arrepende e entrega a sua vida ao Senhor. Mas Deus quer desenvolver o seu projeto. E o projeto de Deus através da igreja é anunciar a salvação, é anunciar que Jesus morreu, mas é anunciar também que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está vivo e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A única igreja. O corpo dele. Aquela que vive na presença dele. Mas qual é o material que Deus vai usar para desenvolver esse projeto? Nada mais, nada menos do que o evangelho genuíno, o evangelho de Deus, a palavra de Deus, a palavra sem contaminação, a palavra sem influência do homem, e repetindo, o evangelho genuíno. Nós lemos em Mateus capítulo 24, do 37 ao 39,
mostra exatamente como está a humanidade hoje, como o homem natural vive, como os dias de Noé. E o que estava acontecendo externamente antes do dilúvio? Eu quero repetir, o dilúvio, ele veio, aconteceu. Deus anunciou e Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus anunciou, Jesus vai voltar sobre as nuvens e Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E hoje a humanidade ela está nessa mesma situação. O homem natural, o homem sem Deus, o homem natural, o homem sem Jesus, o homem natural, o homem sem a palavra de Deus, vivia no pecado e hoje vive também no pecado. É a mesma situação que está aí acontecendo nos dias atuais. O homem natural, ele não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Ele está inseguro, está sem direção, está sem um norte. Por quê? Porque vive no pecado. Ah, vou vacinar. Será que é para vacinar? Será que não é para vacinar? Não, a nossa confiança não está na vacina. A nossa confiança está no nosso Deus, porque a palavra dele está impregnada no nosso coração. Olha, mas morreu tantos. Com todo respeito a gente coloca isso, tá? Morreu tantos. E às vezes alguns até falam, olha, mas o pastor fulano de tal, um homem de Deus, ele morreu através dessa Covid-19. Não, ele não morreu. Mas ele partiu dessa vida para a vida eterna. E a pandemia que está aí é para definir quem é crente de quem não é. Quem é cristão de quem não é. Quem vive o evangelho de quem não vive. A nossa segurança está em Deus Todo-Poderoso. E quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando daquele que está distante, não. Mas é aquele que é o nosso Pai, porque nós somos filhos dele. É aquele que é o nosso Deus, porque nós somos servos dele. É aquele que está em nós. É o seu Filho Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, o único está em nós. É o único caminho que nos leva à salvação, que nos leva ao Pai. O homem que está aí sem Deus ouve coisas na televisão, ouve coisas na internet e confunde a sua cabeça. Mas para a igreja ela tem uma mente de Cristo, uma mente focada. Meus amados, as redes sociais, ela está aí, mostra, aceita todas as coisas. As pessoas que postam uma vida perfeita, um casamento perfeito, que são felizes, mas estão vazias. Porque para o homem ter uma vida perfeita, o homem ter um casamento perfeito, o homem estar feliz, ele precisa ter Jesus Cristo revelado no seu coração. Mas o homem, ele não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A humanidade está perdida porque está vivendo em pecado. São pessoas que relacionam como se fossem casados, sexo fora do casamento. Inflamam de maneira pecaminosas fora do casamento. E quando eu falo casamento, o casal é homem e mulher. Casal não são dois homens, casal não são duas mulheres, não. Casal é homem e mulher. E aqueles que têm vivido dessa maneira, enganados e às vezes traz alguma justificativa para tal maneira de viver no pecado, no erro, porque a palavra condena isso, estão procurando justificativo. O que cabe a nós, a estes? Amar, cuidar, para que volte ao plano original de Deus. Cabe a nós não acusar, não julgar, não apontar, não, mas amar e orar. Mas nós não vamos abrir mão do evangelho, da palavra de Deus. Porque a família ela é baseada dentro da palavra de Deus. A família é o homem que é pai, a família é a mulher que é mãe. É o casal. Tem os seus filhos,
É o filho, é a filha, ou os filhos e as filhas dentro da palavra de Deus. E nós vamos cuidar da nossa família, nós vamos cuidar dos nossos filhos. Não vamos permitir que o Estado, que a escola, que o vizinho eduque os nossos filhos, não. É a palavra de Deus que é tudo para nós. Os dias são difíceis, sim, como os dias de Noé, e muito difíceis. Mas o nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso, Ele falou nos dias de Noé que a terra estava cheia de violência. Também é o quadro atual. A violência física, sim, mas há uma violência moral, tentando destruir a mente do homem, dominar a mente do homem. Violência contra os princípios do Deus Todo-Poderoso. Violência contra a palavra de Deus. E muitas vezes são aqueles que já tiveram uma experiência com Deus, já tiveram uma experiência com a palavra de Deus. E uma das violências terríveis agora é que estão falando que a Bíblia, a palavra de Deus, é milenar e precisa ser atualizada, mas não. A palavra de Deus, ela é genuína, ela veio do coração de Deus, ela é única, ela é intocável, ela é perfeita, ela é suficiente para as nossas vidas, ela é verdadeira e não vai cair um tio dela até que tudo se cumpre. E hoje também nós, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias iguais ou piores, né, do que daquele da época lá de Noé. Mas o dilúvio veio e Jesus, ele vai voltar para nos buscar. E o próprio Jesus, ele relembra isso com muita propriedade. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esteja apercebido, esteja atento. Externamente, a humanidade, o homem natural, que não discerne entre a mão direita e a esquerda, estão vivendo na maldade, estão vivendo no pecado. Está sendo acrescentado? Não, está sendo multiplicado. Mas, para refletir agora comigo, em nome de Jesus. Mas, internamente, o quadro que Noé vivia era aquele quadro. Externamente. O quadro que nós vivemos hoje é esse quadro pecaminoso de que o homem natural está vivendo aí, mas externamente. Mas e internamente? A vida de Noé como era? O casamento de Noé como era? A família de Noé como era? Noé recebeu uma missão, foi de Deus. O que a humanidade vivia externamente não influenciava Noé internamente. Quem influenciava Noé era Deus, o Todo-Poderoso. Entenda isso. E hoje, quem precisa influenciar a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o que está acontecendo internamente não pode ter influência na sua vida. Você precisa ter a experiência de Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já ficaram para trás e tudo precisa ser novo na sua vida. Tudo precisa ser novo dentro da sua casa, na sua família. Irmãos, entenda comigo. Noé recebeu uma missão de Deus e focou nessa missão. Quantos anos Noé levou para construir a arca? Alguns falam em torno de 100 anos. Eu estava pesquisando hoje, outros falaram em torno de 120 anos. Mas em particular eu creio que foram em torno de 100 anos. Então vamos focar em 100 anos. Reflita comigo o que Noé ouviu daqueles que estavam ao seu redor externamente. Noé, você é doido.
Isso que você está construindo não tem cabimento. Não virá água suficiente para levantar essa arca. Não foi Deus que te falou. Não é Deus esqueceu de você. E a esposa de Noé, meus irmãos, Deus falou foi com Noé. O que a esposa de Noé ouvia? Você vai acompanhar Noé? Larga ele, vem viver com a gente. Você vai acompanhar esse homem que só pensa em Deus, só pensa em construir a arca? Você vai estar com ele? E eu já quero te falar para você, esposa. Você sabe qual a maior alegria de um homem de Deus, do seu esposo que é um homem de Deus? Quando você vira para ele e fala assim, ó, eu estou com você. Se você falar isso para ele, ninguém vai pará-lo. Entenda isso e pega isso para a sua vida em nome de Jesus. E os filhos de Noé, meus irmãos, Sem, Cã e Jafé. O que esses meninos, quando eu era criança, ouviam? Quando se tornaram adolescentes, quando se tornaram jovens, quando casaram, porque eles foram buscar esposa para eles, o que eles ouviam, o que falavam com ele, a família das esposas, o que falavam com ele. E como Deus foi maravilhoso e misericordioso para falar com a esposa desses filhos que Noé estava certo. E para elas acompanharem também os filhos de Noé, a esposa de Noé e Noé. Deus é fiel com aqueles que entregam o seu coração a eles. Deus foi fiel com Noé. E hoje a igreja, o que a igreja tem ouvido hoje? Começando pela palavra, não, você vai acreditar nessa Bíblia escrita há mais de 1000 anos atrás, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos atrás. É milenar, é um livro velho, você vai acreditar? É o que a igreja tem ouvido hoje. O que as esposas, a esposa do pastor, as esposas dos discípulos, do missionário, dos diáconos têm ouvido. Olha, seu esposo está no culto hoje de novo. Você vai acompanhar o seu esposo. O que nós temos ouvido como homens de Deus. O que os nossos filhos têm ouvido nas escolas, nas faculdades, de conhecidos, de parentes, de amigos na mesma idade deles. O que eles têm ouvido. Para pensar, refletir sobre isso. Quantas coisas, de quantas maneiras tem vindo para tirar o foco deles, para tirar os nossos focos. Quantas coisas. E às vezes, irmãos, vem com uma sutileza terrível, que somente com o Espírito Santo para percebermos que aquilo não vem de Deus, que é aquilo que é um laço. Às vezes tentando nos parar. Mas Noé manteve o seu foco. A esposa de Noé estava com ele, os filhos de Noé, as noras estavam com ele. E hoje você não perca o seu foco. Mantenha o seu foco. Tudo aqui nessa terra, tudo é passageiro. Mas com Jesus é para sempre. Ele vai encontrar a sua vida nas nuvens e falar: vinde, bendito meu Pai, para o reino que eu preparei. Valeu a pena você manter o foco. Valeu a pena você dizer não. Valeu a pena você estar no culto. Valeu a pena você ter o seu devocional de oração, da minha palavra, de jejum. Valeu a pena você suportar o próximo por amor a ele. Oferecer a outra face. Não guardar mágoa no seu coração, rancor no seu coração, você liberar perdão, valeu a pena. Porque com Jesus vai ser para sempre. Aqui é passageiro, mas com Jesus vai ser para sempre. E já encerrando, meu amado,
A humanidade, como viveu antes da chegada do dilúvio, nos dias de Noé, o próprio Jesus, Filho de Deus, fez questão de destacar isso, ainda quando ele estava sobre a face da terra. E comparou exatamente a mesma situação de hoje. Mas o dilúvio veio e destruiu aqueles que estavam desapercebidos. Eles não entraram na arca. Jesus também virá. E aqueles que não fazem parte da igreja serão condenados. E é a palavra, naquele grande e terrível dia do Senhor. É grande para a igreja, mas será terrível para aqueles que vão ficar. Mas a minha pergunta para você, serve para mim também, o ouvido mais próximo aqui é dessa pregação. A pergunta para você é, internamente, como você está? Internamente, como está a sua casa? Como está a sua família? Nós temos falado, repetido e lembrado. O momento hoje é de santificação. O momento hoje é de vigilância. Mas internamente, como você está? Noé entrou na arca. E outra coisa extraordinária. Noé entrou na arca. Mas a esposa de Noé também entrou na arca. Os 3 filhos de Noé, com as esposas de cada um, com a esposa de cada um, também entraram na arca. E quando Jesus voltar, você vai encontrar com ele nas nuvens? Você é casado? O seu cônjuge vai encontrar com Jesus também nas nuvens? E às vezes você pode até estar pensando, mas salvação é individual. Vamos parar com isso. Onde nós colocarmos as plantas nos nossos pés, nós precisamos fazer diferença. Influenciar aqueles que estão ao nosso redor para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e encontrar também com Ele nas nuvens. Você que é casado, você é um homem de Deus, a sua esposa vai encontrar com Jesus. Você é uma mulher de Deus, o seu esposo vai encontrar com Jesus. Você tem filhos? Você tem irmãos? Eles encontrarão com Jesus nas nuvens? Os da sua casa encontrarão com Jesus nas nuvens? O que nós estamos vivendo hoje, Noé viveu. Mas Noé, com toda a sua família, entrou na arca. E eu quero liberar uma palavra para você e com da sua casa. Que você, com os da sua casa, todos entrarão na arca, ou seja, todos encontrarão com Jesus quando ele vir sobre as nuvens e falar: vinde bendito do meu Pai para o reino que eu vos preparei, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Coloca a sua vida diante do Senhor. Casado? Coloca o seu casamento. Tem filhos? Coloca os seus filhos. Tem irmãos? Coloca os seus irmãos. Coloca os da sua casa. Porque é a palavra de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos diante de Ti. Foi essa palavra que o Senhor preparou para nós neste momento. Que Teu Espírito Santo possa completar a mesma na nossa vida, no nosso lar. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, entra na nossa vida. Entra na nossa casa, entra na nossa família. E arranca da nossa vida, da nossa casa, tudo aquilo que não provém de Ti. Tem pecado? Nos perdoa e arranca. Tem erros, engano? Arranca, Senhor, de uma maneira cirúrgica. E que o nosso lar possa voltar à origem. Nós possamos ter um lar como um jardim no Éden. O nosso casamento seja conforme a Tua palavra.
A nossa relação com os nossos filhos conosco, seja conforme a nossa palavra. Com os nossos irmãos da nossa casa, seja conforme a tua palavra. E que nós possamos viver hoje conforme a tua palavra. Onde colocarmos as plantas dos pés, que possamos ser testemunho vivo de Jesus, carta escrita de Jesus, dentro do nosso ambiente de trabalho, de estudo, onde congregamos, possamos ser conforme a tua palavra, ser luz, sermos a verdade, sermos, Senhor, instrumento nas tuas mãos para alcançarmos vidas e transformarmos vidas. Opera tudo que o Senhor tem para operar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Recebe essa palavra para a sua vida. E eu quero repetir o que eu falei no início. Tem esse aviãozinho aí, manda para os seus conhecidos, para os seus colegas, manifesta aqui também no Instagram. Depois nós vamos pegar essa palavra, colocar também no YouTube, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Estamos terminados. Glória a Deus.